Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cássio e este é o Bora Aprender Biologia. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Professor, você está falando grego! Os nomes dos filos do reino animal derivam de palavras que representam alguma característica marcante desses grupos. Vale lembrar que esses 9 filos englobam a maior parte dos representantes do reino animal, mas eles não são os únicos. O reino animal conta com aproximadamente 36 filos atualmente. Só que a maior parte da diversidade está englobada por esses 9 aqui. E é por isso que eles são estudados a nível de educação básica. Muito bem, 95% das espécies de animais conhecidas estão presentes no grupo conhecido popularmente como invertebrados. Esse grupo dos invertebrados envolve 8 dos nossos 9 filos. Sobra só um filozinho para o grupo dos vertebrados, que são os animais cordados. Cada um desses filos possui uma característica marcante de onde derivam os seus nomes. Poríferos são animais repletos de poros, quinidários são animais com substâncias urticantes, plateumintos são vermes achatados, nemateumintos são vermes em forma de fio, anelídeos são formados por anéis, moluscos possuem corpo mole, artrópodes possuem patas articuladas, equinodermos possuem a pele coberta por espinhos. Apenas os cordados possuem uma característica interna que é referenciada pelo seu nome, a presença de uma estrutura chamada notocorda. Essa notocorda é uma estrutura de sustentação que é substituída pela coluna vertebral posteriormente. Mas para fazer a classificação dos animais dentro desses 9 filos, é necessário que se analisem alguns critérios. E esses critérios são o que a gente vai ver agora. Então, let's bora! Os 6 critérios principais levados em consideração são a presença ou ausência de tecidos verdadeiros, existência de planos de simetria, o número de folhetos embrionários, a presença ou ausência de uma cavidade corporal, o destino do blastóporo e a presença ou ausência de metameria ou segmentação. Dando início ao nosso estudo, a gente vai falar sobre a presença ou não de tecidos verdadeiros. E aqui a gente tem a separação do primeiro filo. Os poríferos são considerados animais parazoários, porque eles não possuem tecidos verdadeiros. Diferente dos outros 8 filos que a gente vai estudar, que são classificados como eumetazoários, animais que possuem tecidos verdadeiros. O segundo critério é a ausência ou presença e qual o tipo de simetria encontrada nesses animais. Animais assimétricos, animais com simetria radial ou animais com simetria bilateral. Os padrões de simetria radial e bilateral demonstram uma maior organização corporal nesses animais, em especial a simetria bilateral. Animais com simetria radial possuem um eixo central no corpo e diversos planos que dividem esse corpo em 2 partes que são reflexo uma da outra. Todo plano que passar pelo eixo central do corpo formará 2 lados semelhantes. Isso é simetria radial. No caso da simetria bilateral, apenas um plano é possível, um plano chamado de plano sagital, que divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. A partir dessa simetria bilateral, além de um lado direito e esquerdo, o animal também passa a apresentar uma região anterior, uma região posterior, uma região dorsal e uma região ventral. Animais que não possuem nenhum plano de simetria são chamados de assimétricos, e essa é uma característica presente apenas no filo dos poríferos dentro do reino animal. Então, se você bater o olho na questão e falar em assimetria, a questão possivelmente vai estar falando de poríferos. A simetria radial é encontrada em quinidários e equinodermos, e a simetria bilateral é encontrada nos demais grupos. Percebe-se aqui que a simetria bilateral é a forma dominante dentro do reino animal. Dando sequência ao nosso estudo, o próximo critério é o número de folhetos embrionários. Aqui é necessária uma distinção. Como os poríferos não formam tecidos verdadeiros, eles não se enquadram nem na característica de animais diblásticos, nem de animais triblásticos.
Alguns materiais referenciam eles como sendo organismos ablásticos, embora esse termo não seja amplamente utilizado nos materiais didáticos por aí. Então, se você não encontrar uma referência a folhetos embrionários para o porífero, não tem problema. É porque eles realmente não têm nenhum. No caso dos animais que possuem tecidos verdadeiros, os chamados eumetazoários, aqui sim nós podemos ter dois padrões possíveis. Os animais diblásticos, que possuem 2 folhetos embrionários, o prefixo di indica 2, ectoderme e endoderme, e o padrão triblástico, que, como vocês devem ter adivinhado, denota 3 folhetos embrionários. Triblástico, 3 folhetos. Então, ectoderme, mesoderme e endoderme. Poríferos são ablásticos. O único grupo de diblásticos que nós estudamos são os quinidários. Todos os demais filos possuem 3 folhetos embrionários. Então, se a sua questãozinha na prova do Enem, se a sua questão no vestibular falar de um animal diblástico, ela estará se referindo possivelmente aos quinidários. O quarto critério é a presença ou ausência de uma cavidade corporal. E aqui nós temos 3 possibilidades também: animais acelomados, animais pseudocelomados ou animais celomados. Mas o que é essa cavidade corporal? Quando a gente fala de cavidade corporal, a gente vai olhar apenas para os animais triblásticos. Então, poríferos que não formam tecidos e quinidários que são diblásticos não entram nessa classificação. 3 padrões são possíveis, e como estamos falando de animais triblásticos, todos eles possuem endoderme, mesoderme e ectoderme. A endoderme reveste uma cavidade chamada de arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo. É o que irá se desenvolver e vai formar o sistema digestório do animal posteriormente. Se a cavidade surge entre a mesoderme e a endoderme, ela é chamada de pseudoceloma. Caso essa cavidade surja dentro da mesoderme, ou seja, ela é envolvida por mesoderme no lado externo e também no lado interno, então esta cavidade é chamada de celoma verdadeiro, ou simplesmente celoma. Dentro do nosso estudo, o único grupo de acelomados são os plateumintos e o único grupo de pseudocelomados são os nemateumintos. Os demais animais triblásticos serão todos celomados verdadeiros. Próximo critério, destino do blastóporo. 2 possibilidades aqui: animais protostômios e animais deuterostômios. Durante a etapa de gastrulação do desenvolvimento embrionário, surge uma abertura chamada de blastóporo. Essa abertura pode originar a boca, em animais classificados como protostômios, ou o ânus, em animais classificados como deuterostômios. O prefixo proto, nesse sentido, significa primeiro, e o sufixo estomos significa boca. Então, a boca surge primeiro. Já o prefixo deutero significa posterior, ou em segundo lugar. Estomos significa boca, então a boca surge em segundo lugar, porque o ânus surge em primeiro. Plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes são os grupos de protostômios. Apenas os equinodermos e os cordados são deuterostômios. Nosso último critério é a presença ou ausência de metameria ou segmentação. E aqui nós teremos os animais não segmentados e os animais segmentados. Entre os animais segmentados ou metamerizados, podem ser vistos 2 padrões: a segmentação homônoma, em que a maioria dos segmentos possui a mesma estrutura, são segmentos muito semelhantes, como acontece nos anelídeos, e a segmentação heterônoma, em que os segmentos são diferentes. No caso dos artrópodes, essa diferença é resultado da fusão de segmentos, inclusive. Nessa imagem, a gente pode ver um embrião de um vertebrado com uma segmentação bastante aparente na estrutura da coluna vertebral. Plateumintos, nemateumintos e moluscos são animais não segmentados. Lembrando que os moluscos derivam de um grupo ancestral com segmentação, então a segmentação desapareceu com o surgimento dos moluscos, e os grupos segmentados são os anelídeos, os artrópodes e os cordados. Agora que você já conheceu todas as características, nós vamos listar quais delas estão presentes em cada um dos filos do reino animal.
Isso é importante para que você possa comparar os grupos e identificar quais são as semelhanças e diferenças entre eles segundo estes critérios. Let's bora! Os poríferos, então, são o único grupo de animais parazoários, assimétricos e classificados como ablásticos, ou seja, sem folhetos embrionários. Os quinidários são o primeiro grupo de organismos eumetazoários, são o nosso primeiro grupo a apresentar simetria radial e são o único grupo de organismos diblásticos. Plateumintos são eumetazoários, primeiro grupo com simetria bilateral, primeiro grupo de organismos triblásticos, protostômios e o único grupo de acelomados dentro da nossa classificação. Nemateumintos também são eumetazoários, também possuem simetria bilateral, continuam sendo triblásticos, protostômios e são o único grupo de pseudocelomados. Anelídeos tem como novidade a presença de um celoma verdadeiro e a metameria ou segmentação. Moluscos também apresentam celoma verdadeiro, mas não possuem segmentação. Lembra desse critério para diferenciar eles aí. Os artrópodes possuem apêndices articulados como uma característica exclusiva entre os invertebrados, inclusive a característica que dá nome ao grupo. Os equinodermos apresentam uma simetria radial secundária, porque ela só está presente nos adultos, uma vez que as larvas possuem simetria bilateral, e são o primeiro grupo de animais deuterostômios, em que o blastóporo vai originar o ânus. Os cordados são o segundo grupo de animais deuterostômios e possuem como uma característica exclusiva a presença da notocorda, característica que dá nome ao grupo. Se você está chegando agora, já aproveita para se inscrever no canal que vem mais coisa por aí. Curta esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e bora aprender biologia!